Olá, meu nome é Professor Diogo Comba, como você viu aí na capa do canal, Professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Hoje vamos falar novamente sobre cinema brasileiro, só que focando no cinema brasileiro de retomada. Quando é o cinema brasileiro de retomada? A partir lá da metade dos anos 90, 95, 96. Antes disso, você já deve ter estudado, os anos 80 foram conhecidos como a década perdida. Crise econômica, política, social no Brasil, e isso afetou a produção audiovisual, principalmente o cinema. Estou dando uma de Cristiano Ronaldo e ajeitando ali aqui o cabelo. Principalmente o cinema. No início dos anos 90, quando Fernando Collor assumiu, ele acabou com vários órgãos de incentivo e fomento ao cinema nacional, entre eles o próprio Ministério da Cultura. Parece até um pouco com o que aconteceu recentemente. Mas, voltando. Em 95, com a criação da Ancine, com a lei do audiovisual, esse cinema brasileiro começa a se recuperar, mais ou menos nessa época também, com o Plano Real, a economia um pouco mais fortalecida, a moeda mais estável, muitos shoppings começam a surgir pelo Brasil, a serem construídos pelo Brasil, e nesses shoppings muito complexos cinematográficos. Isso acabou atingindo positivamente o cinema brasileiro. São 3 dos principais filmes brasileiros que a gente pode elencar como filmes brasileiros da retomada. Primeiramente, O Quatrilho. Vou falar sobre O Quatrilho. Filme brasileiro protagonizado por Glória Pires, Patrícia Pilar, entre outros atores, muita gente da Globo envolvida nesse filme. A história se passa no Rio Grande do Sul, lá em 1910, quando 2 casais se unem em matrimônio e decidem viver juntos para poder enfrentar melhor as dificuldades do dia a dia. Só que esses 2 casais acabam se fragmentando, digamos assim, porque uma pessoa de um casal se apaixona pelas pessoas de outro casal, fogem juntos e acabam ficando outras 2 pessoas sozinhas. Esse filme concorreu ao Oscar, inclusive. A gente também tem Que Isso, Companheiro. Qual a história de Que Isso, Companheiro? Fala de um movimento paramilitar, o MR8, que sequestra o embaixador dos Estados Unidos para trocar por presos políticos. Um filme baseado numa obra do Fernando Gabeira, inclusive. Também concorreu ao Oscar. Depois, a gente tem Central do Brasil, a história de Dora, uma escrevedora de cartas que trabalha na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, um local que tem estação de trem, de metrô, de ônibus, e acaba sendo uma metáfora para o Brasil. Por quê? Por lá passam muitas pessoas do norte, do nordeste, do Brasil inteiro, e recorrem a Dora para escrever cartas para seus entes queridos em outros estados. Elas ditam a carta, a Dora escreve, Dora se encarrega de colocar essas cartas no correio, mas nunca coloca. Um dia, uma mulher que recorre a Dora para escrever uma carta acaba sofrendo um acidente e perdendo seu filho, uma criança. Dora se encarrega de levar essa criança até o Nordeste. E nesse momento a gente vê uma espécie de redescoberta do Brasil. Um Nordeste muito simples, muito singelo, mas que está, digamos assim, se recuperando, retomando também sua força, certo? Se é que teve alguma força no passado, mas é um filme muito bonito. Eu acabei falando um pouco mais dele, até porque foi um verdadeiro arrasa-quarteirão, foi um sucesso de público, de crítica, concorreu ao Oscar não só em uma categoria de melhor filme estrangeiro, mas também de melhor atriz para Fernanda Montenegro. E acabou fazendo com que o público brasileiro visse o cinema com outros olhos, certo? Então, alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois, a gente teve mais um filme brasileiro desse momento da retomada, chamado Orfeu, com Tony Garrido, Patrícia França. A história se passa numa comunidade carente do Rio de Janeiro, onde o Orfeu ele é uma espécie de líder comunitário, compositor de samba, tem uma certa rivalidade com um traficante local, vivido pelo Murilo Benício. É um filme muito legal, muito bonito, esse não concorreu ao Oscar, mas, mais uma vez, a gente teve um sucesso de público, um sucesso de crítica e, novamente, o brasileiro indo ao cinema para ver um filme brasileiro que não seja Trapalhões, um filme brasileiro que não era um filme dos Trapalhões, que não era um filme da Xuxa. Não que esses filmes sejam ruins ou que mereçam apenas críticas negativas. Todos eles sucesso de bilheteria, todos eles um entretenimento para massa, um entretenimento que o público gosta, que o povão gosta também, mas eram, digamos assim, bem pouco diversificados, não mostrava tudo que o cinema brasileiro era capaz, mas façamos justiça a eles. Graças a esses filmes, o
o brasileiro ainda continuou com um certo know-how, com uma certa experiência para fazer cinema. Aí vieram depois esses 4 filmes da retomada que eu citei. Eles não deixaram de gerar um problema também. Que problema é esse? Você já deve ter ouvido alguém falar, não gosto de cinema brasileiro. O cinema brasileiro é só seca no Nordeste, é só violência na favela, é só alguma coisa da ditadura. Você ia a uma locadora antigamente, quando elas ainda existiam, tinha uma seção separada para filmes brasileiros. Essa é uma crítica um tanto quanto reducionista. A gente tem que observar o seguinte, se a gente morasse na Finlândia, não existiria um filme como Cidade de Deus, que é um próximo filme que eu vou falar. Se você morasse nos Estados Unidos, não existiria um filme como Central do Brasil. Isso por uma série de razões de ordem natural, social, histórica e por aí vai. Certo? Os filmes brasileiros não deixam de ser documentos históricos, documentos sociais, documentos geográficos. São muito importantes por causa disso e por outros motivos. É muito importante você valorizar as coisas do seu país. O cinema, a música, a televisão, as coisas nacionais. Isso muito se dá também porque bastante gente está acostumada com aquele tipo de filme de tiro, porrada e bomba, como Velozes e Furiosos, um filme de herói, uma comédia romântica, uma comédia do Adam Sandler, e não reconhece que aqui no Brasil se faz bastante coisa boa e muitas vezes superior a esse tipo de filme que eu citei agora, certo? Aí em 2002, como eu já comentei, veio lá aquele que é considerado o último filme da retomada, Cidade de Deus. Sucesso de público, sucesso de crítica, um filme que acabou entrando no imaginário popular do brasileiro, no imaginário popular, no imaginário... Qual a palavra agora? Me fugiu, mas não tem problema. Que acabou entrando no imaginário popular do carioca também, certo? Aí, esse filme acabou concorrendo ao Oscar em 4 categorias. Melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor fotografia e melhor direção. Abriu até as portas para que o diretor, Fernando Meirelles, pudesse fazer trabalhos lá fora, certo? E o que acontece? Isso não deixou também de solidificar um pouco mais, de cristalizar um pouco mais essa ideia. Filme brasileiro é violência na favela. Hoje em dia, se você perguntar a uma pessoa por que ela não gosta de filme brasileiro, talvez você escute isso, mas talvez escute também, é só comédia. Poxa, então, é só seca, ditadura, favela, comédia, já é bastante coisa, certo? O que na verdade falta é uma maior divulgação por parte da mídia, uma maior divulgação por parte das próprias pessoas que assistem filmes brasileiros e mais estudo sobre esse filme, sobre esse cinema brasileiro. Se observarmos, se pararmos para pensar, o Brasil voltou a fazer filmes com força há bem pouco tempo, historicamente. O que acontece? Metade dos anos 90, isso tem o quê? Tem 20, 25 anos no máximo. Faltam maiores estudos, faltam maiores discussões sobre esse cinema nacional que está surgindo, está se desenvolvendo com bastante força. Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai dar um nome para essa época que a gente está vivendo agora, com tantos filmes brasileiros no cinema, muitas comédias. Quem sabe a gente já consiga alcançar uma maior variedade de filmes também, certo? Se você quiser trocar alguma ideia sobre esses filmes que a gente citou, se você quiser falar sobre os filmes, se você quiser trazer mais algum filme, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo, mas não esqueça de curtir o vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, colegas, familiares. Isso ajuda muito a gente. Sou o professor Diogo Comba, é assim que você me encontra no YouTube, é assim que você me encontra no Instagram também, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês. Até a próxima, se Deus quiser.